Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e ao Dia do Patrimônio de 2024, que literalmente está deixando de portas abertas vários prédios do Centro Histórico de Pelotas. Por exemplo, agora nós estamos no gabinete do vice-prefeito. Quer conhecer com a gente? Então te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante vai dar continuidade para a visitação guiada que a gente fez aqui no Centro Histórico de Pelotas no Dia do Patrimônio. No episódio anterior a gente estava aqui no Casarão 2. Acabamos nos infiltrando num grupo de visita guiada que está sendo conduzido pelo João. Inclusive fica o nosso agradecimento aqui para ele por ter nos deixado compartilhar com vocês todo o conhecimento dele sobre a história de Pelotas. E agora a gente vai seguir a pé pela cidade, bora lá? Já visitou o Teatro Guarani? Todas as famílias tinham seus camarotes do 7 de abril. Aconteceu que ele pouco visitava a cidade, pouco ia ao teatro. Só que numa das visitas que ele chegou com a família e foi visitar o teatro, tinham alugado o camarote dele para outras pessoas. E aí então ele saiu de lá esbravejando e disse que nunca mais poria os pés lá, que construiria um teatro maior e mais bonito. Então aí em 1921 ele constrói o Teatro Guarani junto com mais 2 sócios. A Praça Coronel Pedro Osório faz parte do segundo loteamento de Pelotas. O primeiro se desenvolveu lá no entorno da Catedral. Os lotes foram entregues em 7 de novembro de 1827 e com isso estavam prolongando o arruamento em direção ao Canal São Gonçalo. E a Casa 2, a Casa 6 ao lado, ela foi construída em 1871 por Marcial e depois se tornou Barão de Família. E a Casa 8 vocês visitaram, né? O Barão de Cacequi tinha a assinatura dele embaixo, porque aí ia virar a página. Então não era, seria ele o Barão de Cacequi. Mas a quadra toda era Antunes Maciel e Barão de Botuí. Aqui nós tínhamos lá o casarão na esquina do Barão de Jaral, e depois eles transferem para essa casa aqui. No centro, o prédio é o Assunção Reivens, que era a filha mais velha do Barão de Jaral, casado com o dono de uma fábrica de tecidos, que era a fábrica Reivens, que era em Rio Grande. E aqui, as casas geminadas, as filhas mais novas do Barão de Jaral. Ele tinha um terreno e 2 filhas para casar. Precisava fazer casa para elas. Então ele consegue esse projeto de casas geminadas, que já era bem comum na Europa, em 1912, e aí então constroem as casas aqui para elas. Então agora aqui está o Museu Carlos Rico. E aqui a gente está seguindo a Praça Coronel Pedro Osório. Não sei para onde a gente está indo agora. Esse aqui da esquina é o prédio do Grande Hotel. É um dos prédios que eu adoraria conhecer por dentro, nunca tive a oportunidade. Mas eu acho que não vai ser ainda hoje. Sabe aquele monumento ali? Então, ele é uma homenagem ao Dr. Urbano Garcia. Só que ali na parte de baixo, vocês estão vendo que tem um nicho? Ali normalmente fica uma placa de bronze. Eu fiquei sabendo que há algum tempo a Secult tinha guardado essa placa. Exatamente porque teve uma tentativa de furto, imagina. Só que olha, já faz algum tempo isso. E ali o Banco do Brasil. Você vê que eles são parecidos. Eles foram construídos mais ou menos na mesma época. Ele era considerado um hotel 4 estrelas, porque tinha água quente nas torneiras. Muito raro na época. E ele hoje é um prédio que é da Universidade Federal de Pelotas. E a princípio ele vai se tornar um hotel escola. Vai ser administrado pelo curso de hotelaria, do turismo. Essa fachada aqui era a casa do General Osório. Isso é uma coisa interessante de ver. Esse era o tipo de conservação que tinha que se dar aos prédios históricos antigamente. O IBAMA liberava que, se vocês deixassem a fachada, o resto todo poderia ser desmanchado. Hoje não, hoje não se permite mais isso. Hoje tem que ter fachada, volumetria e telhado. Então isso mantém hoje os prédios com muito mais características. A Agência do Banco do Brasil, no Rio Grande do Sul, vai ser um centro de gastronomia do Senac. Inclusive com uma sala de exposição na parte bem de cima, depois lá do outro lado a gente vai conseguir ver, porque a parte superior, que é o telhado ali, tem umas janelas dentro, porque era a casa do gerente.
E a gente vinha às vezes de outra cidade, de outro estado, então ele ficava morando ali. Tem uma entrada lateral que ele acessava assim, sempre por dentro do banco. Enquanto a gente vai se dirigindo pro próximo ponto, a gente vai conversando um pouquinho. Sabe aquele casarão que eu falei pra vocês? Que a gente visitou no episódio anterior? Pois é, se estima que ele foi construído antes de 1830, o que faz dele o mais antigo aqui da praça. E só no ano de 1835 é que a vila de São Francisco de Paula foi elevada à cidade de Pelotas. Então nessa época a urbanização mesmo mais densa estava concentrada entre a Matriz e a antiga Praça da Regeneração, como era conhecida a Praça Coronel Pedro Osório. Agora aqui na nossa frente estão os edifícios da Prefeitura e da Biblioteca Pública. Eu acho que a gente está indo para a Prefeitura, mas quem quiser conhecer o museu que fica no subsolo da biblioteca, vai nesse episódio que está aqui em cima linkado. Prefeitura é um daqueles prédios que a gente sempre passa pela frente, mas nunca entra, né? Eu já tive aqui dentro, mas para alguns eventos específicos. Quem aí conhece a Prefeitura por dentro? Deixa para mim nos comentários. O prédio foi edificado durante a presidência de, acredito que seja Leopoldo Antunes Maciel. Olha que legal, nessa época eles colocavam na placa até o engenheiro e construtor. Sejam muito bem-vindos à Prefeitura Municipal de Pelotas. A construção desse prédio aqui, pessoal, durou de 1879 a 1881. Vocês se lembram que quando a gente visitou o Casarão 2, a gente viu uma exposição chamada Olhar ao Sul? Então, essa mesma exposição está acontecendo tanto lá quanto aqui, simultaneamente. Obviamente tem trabalhos diferentes em cada um desses lugares. Então vamos dar uma olhada aqui para conhecer o trabalho desses artistas? Até onde eu me lembro, essa exposição aborda a questão das águas, um pouco das enchentes que a gente passou aqui no Rio Grande do Sul também, como os artistas passaram por esse período. Ó, daqui dá pra ver o nosso vizinho, a Biblioteca Pública. Imagina quanta história já aconteceu nesses dois prédios. Uma das coisas importantes que eu sei que aconteceram aqui foi a assinatura da Declaração de Libertação Escrava, em 1884, que, como foi muito bem explicado pelo nosso guia lá no episódio anterior, não significava que em Pelotas o pessoal era mais bonzinho com os escravos. Muito pelo contrário, se tu puder assistir aquele episódio, vai lá. E essa obra aqui que parece uma asa de borboleta gigante. Bonita, né? Antes das águas subirem, e agora? Então aqui tá falando que tudo que acontece, até mesmo essas calamidades, são respostas da natureza a tudo que ela vem sofrendo. Só que normalmente quem sofre mais com a resposta da natureza não é nem quem provocou isso a princípio. Então aqui é uma coleção de fotos de lugares que foram atingidos pelas enchentes de maio. Aqui tem fotos de Rio Grande, São José do Norte, Pelotas, tudo isso antes da calamidade. E a pergunta dos autores é o que restou e o que nunca mais vai voltar. Essa é a Praça da Alfândega, lá no Porto de Pelotas. A gente captou umas imagens dela bem parecido com isso aqui durante as cheias. Se tu quiser ver esses episódios que a gente fez sobre as enchentes, é uma série, vou deixar a playlist aqui em cima linkada. Ó, como a gente começou de trás pra frente, aqui tá a apresentação da exposição. E é o mesmo texto que a gente leu lá no Casarão 2. Mas vamos voltar pra lá que o João vai contar um pouco mais da história pra gente. Ele foi construído em 1880 para ser Câmara de Vereadores. Depois ele passa a Intendência Municipal e a Prefeitura. Só que assim, ele foi construído um único pavimento em 1880.
E aí eu volto àquela questão de coisas dentro da história. Ela tem vários livros escritos sobre a história de Pelotas, sobre casarões da cidade de Pelotas. E num dos relatos que fala que no ato de assinatura da libertação dos escravos em 84, o segundo pavimento da casa foi feito só em 1912, ela fala que eles descem comemorando essa assinatura. Não existe isso. Não existiu o segundo piso nesse prédio em 1884. E aí, vamos aproveitar o dia do patrimônio para conhecer lá em cima também? Eu já tô encantada com o relógio, olha isso. Pena que eu não consegui descobrir absolutamente nada sobre ele. Se alguém aí souber a história do relógio da prefeitura, deixa aqui nos comentários pra gente. Ó, essa placa aqui é comemorativa ao primeiro centenário da elevação de Pelotas à cidade, que aconteceu lá em 1835. E naquela época o cargo mais elevado aqui era presidente da província. Mas então, na época que esse prédio foi construído, era a época imperial. O sistema era parlamentarista e o chefe municipal era o mesmo presidente da Câmara. Aí veio o presidencialismo e o cargo passou a ser de intendente na época republicana e prefeito depois de 1933. Aqui fica o Salão Nobre, que se abre diretamente para a praça. Só que pelo que eu tô vendo tá em reforma, então não vai dar para ir. Olha os detalhes dessa clarabóia, que coisa mais linda. Aliás, vários edifícios aqui do entorno da praça usam esse tipo de iluminação. Ó, nessa sala aqui fica o Memorial dos Prefeitos. Então tem as fotos de todos que já passaram pelo governo aqui em Pelotas. Não vou ficar mostrando eles todos aqui, porque a gente tá em época de eleição agora, e tem gente aqui que tá concorrendo de novo. A intenção não é essa. Mas enfim, aqui embaixo também explica um pouquinho também as várias fases aqui do governo em Pelotas. O nome do engenheiro que ali na frente na placa só tem as iniciais é Romualdo de Abreu e Silva, era um engenheiro pelotense. E segundo eu ouvi falar, me confirmem se for verdade. Esse é o mesmo Romualdo a que se referiu João Simões Lopes Neto em Casos de Romualdo. E esse engenheiro é descrito como uma pessoa bem peculiar. Ele veio de uma família super tradicional gaúcha e era conhecido por ter uma super imaginação. Diz que ele era bem alto, tinha uma cabeleira branca e uma barba lá Deodoro da Fonseca. E normalmente estava trajando uma sobrecasaca preta e uma cartola. Imagina a figura. E aí nas rodas sociais ele sempre acabava se destacando, até porque adorava ficar contando os casos dele. Agora aqui a gente passou pelo gabinete da prefeita e na outra ponta da escada fica o gabinete do vice-prefeito. E a gente foi convidado pela equipe do vice-prefeito para conhecer o gabinete dele. Olha onde ficam as leis de Pelotas. Olha essa vista da praça. Vocês já viram ela assim desse ângulo? Essa sacada aqui é do Salão Nobre. Ó, ali naquela porta fica o gabinete da prefeita. Já me disseram que ali tem uns móveis antigos, super bonitos. Só que eu acho que uma parte do grupo fez a visitação lá enquanto a outra estava aqui. E a gente acabou perdendo essa parte, mas enfim, valeu a pena do mesmo jeito.
só para deixar registrado aqui o nosso agradecimento para a recepção que a gente está tendo aqui. É muito legal a gente poder conhecer esses lugares, né? Que fazem parte da nossa história, são tão próximos da gente e ao mesmo tempo tão distantes, a gente nem conhece de verdade. Olha só, o nome da sala de exposições aqui da prefeitura é Frederico Trebe. Se tu não é novo aqui no canal, tu já ouviu falar desse nome. Isso porque ele foi o professor de alguns dos artistas pelotenses que a gente conheceu nessas nossas andanças pelos museus de Pelotas. Entre eles está o Leopoldo Gottuso. Quer conhecer o Leopoldo e a história dele? Vai no vídeo que tá aqui em cima no card. Mas só contando pra vocês um pouquinho da história do Frederico Trebe, ele nasceu em Roma em 1837 e faleceu em Pelotas em 1928. E além de ter sido um artista super importante, ele fez alguns trabalhos para as Forças Armadas aqui do Brasil. Mas eu vou aproveitar que a gente tá saindo aqui da prefeitura para me despedir de vocês, porque a gente vai ter que dar uma corrida agora. Já repararam que o grupo sumiu? Pois é, a gente ficou para trás. Então semana que vem a gente se vê caminhando por aí. Tchau, tchau!